Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o seu, o meu, o nosso podcast. Produção da Mercado Consumo, a mais relevante plataforma de varejo, consumo e serviços do Brasil. Aqui nesse canal a gente debate tendências, insights, perspectivas. Eu adoro falar que aqui no Bora Varejar nós contamos histórias do mercado. Eu sou Gustavo Groma, editor da Mercado Consumo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. O varejo está passando por uma transformação profunda, impulsionada por novas tecnologias, mudanças no comportamento do consumidor e um ecossistema de inovação cada vez mais conectado. Dentro desse cenário, o Retail Tech Awards, realizado durante o Latam Retail Show 2025, surgiu para reconhecer soluções com alto potencial de impacto no setor, destacando startups que estão reinventando a forma como o varejo opera, se relaciona e gera valor. No episódio de hoje, vamos conversar com 3 nomes que estiveram diretamente envolvidos com o prêmio. Rafael Guerra, CEO da Sinatra, startup vencedora dessa edição. Rodrigo Mantea, head do Hub de Inovação e Empreendedorismo Paulo Cunha, do INSPER, que apoiou a criação do prêmio. E Marcelo Antoniazzi, CEO da Gouveia Consulting e um dos idealizadores do Retail Tech Awards. Bem-vindo todos vocês ao Bora Varejar. Muito obrigado. Obrigado aí pelo convite. Muito bom. Rodrigo Mantea, Marcelo Antoniazzi e Rafael Guerra. Ótimo bater esse papo com vocês. Vamos falar sobre tecnologia, startups e muito, muito do que vem por aí. Para começar do começo, Antoniazzi, o que motivou a criação do prêmio Retail Tech Awards dentro do Latam Retail Show? Então, o Latam é um evento assim, extremamente relevante, o evento mais relevante da América Latina de varejo, onde a gente consegue envolver e consegue consolidar a maioria dos executivos do varejo da América Latina com um conteúdo muito relevante. E a gente sentia falta de colocar esse braço, vamos chamar assim, de empreendedorismo e de inovação de forma muito importante. E a ideia foi criar um prêmio das startups que estão sendo disruptivas nesse setor específico do varejo, não só de varejo, mas varejo e consumo. Então, a ideia aqui foi pegar as melhores startups. A gente fez uma seleção muito grande, o Mantea pode comentar um pouco sobre isso, mas a gente fez uma seleção muito interessante, um filtro muito interessante, e conseguiu identificar as melhores 10 startups. Essas 10 startups conseguiram, o primeiro prêmio que elas ganharam foi participar do evento e ser um showroom para esses executivos. Então, 10 empresas foram selecionadas para participar desse evento, e dentro desse evento foi feito um pitch de cada uma dessas empresas, e a gente conseguiu selecionar a Sinatra aí como a ganhadora desse prêmio. Mas o conceito é trazer a inovação de forma bastante próxima dos executivos do varejo. Mantea, conta para a gente um pouco de como o INSPER, meio do Hub Paulo Cunha, se envolveu com a criação do Retail Tech Awards, e qual a importância de reconhecer startups e tecnologias emergentes no ambiente acadêmico e de negócios. E aí pode falar um pouco disso que o Antoniazzi falou, desse funil, como é que foi essa seleção? Então, respondendo a sua pergunta aqui, essa vertical de varejo, ela é uma vertical importante para a gente aqui no Hub de Inovação e Empreendedorismo. E eu acho que foi uma oportunidade, um encontro muito importante que a gente teve aqui com o grupo Gouveia, e essa oportunidade de desenvolver esse prêmio no Latam Retail Show. Hoje, a gente atua numa etapa inicial, um hub de inovação e empreendedorismo dentro de uma universidade. Ele trabalha com startups muito early stage. São startups de alunos que estão querendo quebrar a barreira inicial. Então, quando a gente cria um prêmio desse,
para nós, é uma forma da gente, primeiramente, de conexão com o ecossistema do varejo, né, com as empresas que estão ali fazendo a coisa acontecer no dia a dia, e com as startups que já estão mais evoluídas. O prêmio ele era, né, necessariamente voltado para startups que já tinham quebrado essa barreira. E essas startups, como a Sinatra aí do Guerra, elas inspiram os alunos e as pessoas que estão aqui no nosso programa de fellowship, que estão em estágios iniciais de montagem de seus negócios. Então, o prêmio ele é importante para nós porque ele primeiro, é uma forma da gente construir essa vertical de varejo aqui no Hub de forma pragmática. E depois, porque ele não sei se todo mundo sabe, mas Insper, né, o INS de Insper vem de inspirar. Então, ele inspira os alunos que estão aqui também começando suas startups. E a gente imagina que, com o passar do tempo, a gente vai ter aluno aqui da escola entendendo que varejo é um tino para resolver problema e criar startups que vão nascer aqui dentro, né? Lá na frente, a gente quer que comecem a nascer startups aqui que vão fazer o futuro do varejo. Então, o prêmio ele é importante para nós, para essas duas grandes ambições estratégicas que a gente tem. O Guerra, e como é que foi para vocês levar esse prêmio, abocanhar esse prêmio, né? Fala um pouco mais da Sinatra, né? E qual o problema real do varejo vocês estão resolvendo? Ô, Gustavo, para a gente foi um prazer enorme estar lá no evento com pessoas tão incríveis ali do varejo, e é muito importante, como startup, a gente participar, ganhar, apresentar, enfim, aparecer. É muito importante ter um canal ali novo para a gente, de como é que a gente mostra, de fato, o que a gente está construindo aqui dentro, tanto como a Manteia falou, para inspirar outras pessoas, quanto para, claro, ter um canal de aquisição ali de novos clientes. Então, os dois são muito importantes. E aí, falando de Sinatra, a gente tem uma dor muito real, que é a dor que eu, particularmente, vivi sendo gestor de e-commerce por mais de uma década, que você sempre tem aquele sentimento, aquela sensação de algo está errado e eu não consigo entender o que é. Eu estou vendendo bem, eu estou vendendo mal e não sei o porquê. Então, o que a gente criou, vem criando há 3 anos, é uma tecnologia de detecção de anomalia de negócio. Então, é basicamente um grupo de AI agents que ficam o tempo todo detectando anomalias de negócio dentro desse e-commerce. Então, problema de preço, de promoção, um meio de pagamento que parou de funcionar, um possível ataque de fraude, enfim, são mais de 50 tipos de anomalias que a gente detecta hoje em tempo real. Isso é muito interessante, muito benéfico ali para esse gestor, né? O nosso público, que a gente fala direto, não é o cliente final, é o gestor do business, né? O dono do e-commerce. E me fala uma coisa, teve um turning point aí? Como é que foi a ideia dessa solução, Guerra? Quando que foi? Alguém teve esse insight, né, em algum momento? Desde 2018, 2019, eu venho procurando empresas, startups e formas de fazer esse trabalho. E como gestor de e-commerce. E não encontrava, né? Não encontrava ninguém que realmente conseguia ou queria endereçar esse problema, encontrar esses problemas de forma tão rápida e efetiva. E eu sempre entendi que problemas que acontecem na sua operação são a causa de ter uma queda no seu resultado, né? Então, você tem um problema aqui, perde dinheiro, isso diretamente impacta ali na lucratividade daquele business. E cada vez mais difícil você dar lucro dentro do e-commerce, né? Varejo é duro, e-commerce é muito duro, então procurando ali onde tirar mais um pouquinho de margem dessa operação, eu vinha buscando empresas para fazer isso, não consegui,
E aí, em 2021, 2022, me juntei com outros 2 sócios que são de tecnologia, não vieram do varejo, e a gente começou a estudar e desenvolver o Sinatra. A gente passou bons anos desenvolvendo o Sinatra e só realmente fomos para o mercado em janeiro desse ano. Então, a gente ficou quase 2 anos desenvolvendo a tecnologia até começar, de fato, a comercialização esse ano. Agora você vê como que importante, né, esse prêmio, né, e dentro do Latam, né? E aí a pergunta vai para o Marcelo e para o Rodrigo, né? Como que enxergam o papel tanto do mercado, né, quanto de instituições como o INSPER, né, na articulação de um ecossistema de inovação que seja mais conectado com o varejo? Quer dizer, o Mantea estava falando um pouco isso na primeira resposta, né, de soltar essa sementinha, né, para o pessoal aí do INSPER entender como o varejo pode fazer parte disso, né? Mas a importância de vocês estarem nessa luta também, tanto no INSPER, né, quanto no ecossistema Gouveia, né, Antoniazzi? Então, acho que começar aqui, o que a gente percebeu? Como eu sou o CEO da Gouveia Consulting, né, da parte de consultoria, a gente conhece muito bem as dores do varejista ou da indústria que está indo para o varejo, né? Então, como disse o Rafael do Sinatra, assim, tem muitas dores de dificuldade de entender como fazer esse D2C ou esse varejista vender para o consumidor final. E o que a gente percebeu é o seguinte, em geral, quando você vai para a tecnologia, tipicamente você tem dificuldade de identificar soluções. As soluções, em geral, são complexas e demoram, né? E eu acho que a questão principal das startups, elas trazem muita agilidade e inovação. Então, como disse o Rafael, pegando aqui o caso da Sinatra, eles foram lá e analisaram por um determinado tempo soluções específicas para um determinado problema, uma determinada dor. Então, a gente conseguir conectar esse empreendedor, esse empresário e esse inovador, essa pessoa de inovação, junto com uma empresa, vamos chamar assim, mais tradicional, essa é a função da Gouveia, do ecossistema da Gouveia. Conseguir traduzir essa parte, vamos chamar assim, técnica, e conseguir conectar com o problema de negócio do varejista ou da indústria. Então, essa é a função da Gouveia, e a gente tem se aproximado muito das startups, e o prêmio, na prática, é um jeito também da gente atrair as startups e conseguir dar visibilidade dessas startups para o mercado executivo. Então, tem um lado de visibilidade e também esse evento que a gente está fazendo agora, que é esse podcast aqui, também é uma forma de divulgação dessas startups. Então, é uma forma importante e que o mercado pediu isso para a gente. Então, foi uma necessidade do mercado, atendendo às dores desse mercado. A Mantea? Boa. Eu acho que tem um movimento que a gente teve que fazer para essa primeira edição do prêmio, que ele já é um movimento, apesar de ainda tímido, a gente teve que definir com a pretensão, eu diria, né, Marcelo, talvez nem a ambição, a gente foi bem bold, né? A gente falou, a gente quer criar o varejo de 2035 nesse prêmio. E ali a gente teve que definir algumas categorias, né? Então, de uma certa forma, a gente estava ali tentando traduzir as oportunidades e as dores de empresas do varejo em categorias de prêmio. Falamos ali de direct to consumer, omnicanalidade, tinha uma questão toda de melhoria de processo, que eu acho que deve ter sido nessa, né, Guerra, que você caiu, que era automação e IA generativa. A gente trouxe toda a parte de realidade aumentada para a experiência imersiva,
tinha um pedaço que era relacionado a toda a parte de consumo consciente, economia circular, tinha, né, inclusive uma das finalistas, era uma startup também muito interessante, que estava trabalhando com esses desafios de sustentabilidade, economia circular. Então, ao definir esses pilares, também a gente estava tentando sintetizar as dores, né, do varejo em grandes categorias, né? E eu acho que isso é legal, porque vai também dando uma certa identidade para quem a gente quer trazer para o prêmio. Tinha meio de pagamento também, né? Acho que a gente também queria abrir para algumas fintechs, né, que estão resolvendo problema importante para o varejo. E tinha alguma questão ali, a gente tentou, não abriu tanto para logtechs, mas tinha oportunidade também ali, né, quando a gente fala de omnicanalidade, de cair algumas logtechs na inscrição, né, no processo seletivo. Então, eu acho que esse movimento ele é um movimento legal, porque ele vai dando uma certa identidade para o prêmio, né, para aquelas startups que são finalistas. A gente tentou também, obviamente, ter diversidade entre as finalistas, né? Um grande benefício, ao meu ver, para as finalistas é participar do evento. Aí fica aqui um elogio também, o Latam Retail Show, eu fiquei impressionado com a organização do evento, um evento de primeiro mundo, né? Assim, muito bem organizado, uma frequência incrível, assim, o lounge das startups com um super espaço para networking, né? Então, e aí eu acho que como a gente tinha esse elemento do prêmio, que era um espaço para os finalistas exporem seus negócios, eu acho que o fato de ter esse leque de categorias também era, mais uma vez, bem propício, né? Porque se a gente conseguisse ter finalistas das diversas categorias, a gente levaria diversidade para essas 10 startups que estariam presentes no evento, o que é bom para todo mundo, né? Porque também, quando você vai frequentar o evento, você vê oportunidades ali de trazer várias desses temas para dentro da sua agenda de resolução de problema e de inovação. Então, acho que essas duas coisas são muito características do prêmio, e acho que para uma primeira edição, acho que a gente acertou. Não sei, Marcelo, se quer complementar alguma coisa. Eu acho que é um pouco isso, né? Na verdade, a gente conseguiu, acho que... e aí não é porque a Sinatra está aqui com a gente, mas ela foi eleita a primeira, mas foi muito difícil escolher. A gente tinha várias startups muito interessantes, e eu diria que foi ali foi na reta final a gente conseguiu aí escolher a Sinatra, não é porque a Sinatra não foi boa, foi ao contrário, foi ótima, e tinham outras ótimas juntos. Então foram várias startups muito interessantes que tiveram. E acho que um ponto interessante, Gustavo, que acho que vale ressaltar, a gente deu uma super visibilidade para a Sinatra, porque ele teve, até foi um negócio meio emocionante ali, na hora do anúncio da vencedora, ele tinha que fazer um pitch, fazer uma apresentação, e essa apresentação ocorreu um estágio antes, ou seja, um slot antes do fechamento do evento, que tinha os 10 maiores líderes do mercado de CPG, né, de consumo e varejo. Então, tinha desde da Luiza, do Magazine Luiza, tinha a presidente da Coca-Cola, o presidente da Pets, o presidente da Quero Quero. Então, tinha uma gama de líderes ali que, obviamente, ouviram o pitch da Sinatra. Então, a gente sim deu um destaque importante para a inovação no Latam Retail Show. E a ideia, já conversamos já com a Manteia, né, com o Rodrigo Manteia, para o ano que vem, é isso só crescer e se expandir. Provavelmente a gente vai ter muito mais candidatas, ou seja, a nossa vida vai ser mais dura, a gente vai ter que selecionar mais, mas a intenção é que esse prêmio ele seja perene e cada vez melhor e maior.
Eu ia perguntar isso para o Guerra mesmo. Guerra, como é que foi esse pós, né? A receber o prêmio, né? E esse pós também, né? Como é que vocês estão lidando com as benesses, né? Pós-prêmio? Cara, além da emoção de ganhar na hora, como Antoniazzi comentou, apresentar o Sinatra para um público enorme, basicamente no melhor momento ali, logo antes do palco ficar cheio dessas grandes estrelas ali do varejo, foi incrível para a gente. Dali, é claro para a gente que antes do prêmio a gente tinha uma visibilidade, após o prêmio essa visibilidade aumentou muito. E é muito importante, é muito difícil criar canais de venda, chegar nesse decisor do varejo e tudo mais, e um prêmio como esse embasa a gente a falar, olha, tem outras boas startups aqui, mas a gente já ganhou um prêmio que qualifica a gente aqui como algo interessante. Então, abre portas. Foi maravilhoso essa abertura de portas e a gente está colhendo isso até hoje. Muito legal ver, né, isso, né, esse retorno tão bacana, e a ideia é que daqui para frente isso aumente ainda mais, né? A gente vai para um rápido intervalo, tá? Rapidinho, primeiro bloco marcado aí, um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais de Sinatra, de Insper, de Gouveia, de tecnologia e de muito mais. É rapidinho. Voltando para mais um episódio do Bora Varejar, hoje falando muito sobre tecnologia e sobre o prêmio Retail Tech Awards 2025, que foi ali entregue para Sinatra dentro do Latam Retail Show 2025. Pessoal, a gente falou no primeiro bloco bastante sobre o prêmio, né? Sobre o Latam, sobre o Sinatra. Agora, eu vou utilizar a presença de especialistas aqui, né? Não poderia deixar de fazer isso, né? Para a gente falar um pouco de um quadro mais geral, tá? Então, vou fazer uma perguntinha para vocês três, cada um responde por vez, por favor, mas a ideia é falar um pouco do geral, de olho nesse avanço tecnológico que a gente vem passando, né? Quer dizer, a gente antes se falava muito em daqui 10 anos, daqui 8, daqui... Eu tinha colocado aqui 5, mas eu acho que 5 é muita coisa, até do jeito que a coisa anda rápido. O Guerra já até está rindo e concordando comigo, né? Agora a gente talvez fale em meses, né? Mas eu queria saber de vocês, quais são os principais vetores de transformação, pensando em varejo, para os próximos 5 anos, pensando em tecnologia aplicada a varejo, né? O que vocês, que são estudiosos disso, podem falar para mim e para quem está nos assistindo e ouvindo? Quem começa? Eu? Então vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Assim, vou fazer uma analogia do que eu vi na NRF, né? A Gouveia está indo para a NRF novamente esse começo de ano, em janeiro. Então, todo janeiro a gente tem aí um banho de loja do que está rolando no mundo do varejo e do consumo, né? E o que a gente viu lá em janeiro de 2025 foi exatamente esse início do que a Sinatra disse que já está implementado e já está vendendo os produtos dela. A gente via muito a parte de visão computacional, a gente via muito a parte de inteligência artificial, a gente via muito a parte de gêmeos digitais e a cereja do bolo, todo mundo falando sobre isso, ainda com alguns cases sendo feitos, mas que eram os famosos agentes de IA. Então, eu acho que eu diria que a nova fronteira, a gente falava muito de inteligência artificial generativa, por exemplo,
começou com o ChatGPT e tudo mais, mas quando você vai para a agente de IA, você criou uma nova fronteira. Qual é essa nova fronteira? É onde você pode criar, e eu vou roubar uma frase que o Rafael falou, que ficou na minha cabeça, que é como se você tivesse vários estagiários ou trainees especializados para fazer uma determinada função. Então, o agente de IA nada mais é que um agente de inteligência artificial totalmente autônomo que pode estar fazendo uma questão específica e que consegue resolver um problema específico. Isso ajuda o quê? Na produtividade, né? Então, na produtividade, a gente consegue melhorar muito com esse agente de IA. Então, isso vai melhorar tanto a produtividade, como disse o Rafael, resolver anomalias. Então, os agentes de IA eles vão ser resolvedores de problema para aumentar produtividade e aumentar a venda. Basicamente é isso. A Manteia ou Guerra? Deixa o Guerra, ele está caladinho, tem um tempão. Maravilha, tá eu vou falar. mais inteligente, né, Guerra? Vou puxar um pouco de sardinha aqui para o meu lado do Sinatra. Assim, o que eu vejo de tecnologia, e eu acho que tem dois cenários. Esse cenário que o Antoniazzi falou muito bem, de como os agentes vão realmente transformar o business online ou físico também, por que não? E é onde a gente acredita e onde a gente se posiciona hoje, né? Como a gente cria, de fato, agentes autônomos com essa inteligência para resolver os problemas do dia a dia. E a IA como um todo, ela, na nossa cabeça aqui, ela vai acelerar a criação de várias frentes, né? Então, que você precisava de um software super complexo, que levaria 1, 2 anos para desenvolver, que custava centenas de milhões às vezes, você hoje consegue produzir, entregar de forma muito mais rápida. Então, além dos problemas sendo resolvidos, da detecção de anomalia em si, do processo de decisão baseado em dado em tempo real, por exemplo, eu acho que acabou a época que a gente falava, mas até semana passada eu tinha uma venda de tanto, ou no mês passado eu vendi tanto dessa categoria. Os dados em tempo real estão cada vez mais comuns, né? A gente não fala mais nem de hora passada, a gente está hoje no Sinatra, pelo menos a gente fala de minuto passado, né? No minuto anterior a esse, aconteceu isso e aquilo, a gente tem uma performance tal. Então, quem ainda olha para D-1, D-7, a gente acredita que vai migrar massivamente para essa visão em tempo real, muito com uma analogia que eu gosto muito também, quase como operador de bolsa de valores, que antigamente era papel, depois passou para telefone, hoje segundo, milésimo de segundo já faz a diferença. E os outros problemas de dia a dia, então problemas de atendimento, problemas, enfim, de escalabilidade, por que não, de estoque, né? Todos esses eles vão acabar sendo acelerados pela inteligência artificial. Então, acho que a gente acredita muito nisso, que a IA veio para acelerar o potencial que essas pessoas têm em resolver problemas. Acho que a Manteia trouxe muito bem que o varejo ele precisa ser visto como um ambiente sexy para startups. Não é só uma fintech, não é só enfim, o retail ele é um ambiente enorme, gigantesco, com muita possibilidade, com muito volume, essencial para a economia. Então, por que não inovar aqui dentro? E, para mim, o caminho passa pela IA e aí, muito especificamente, pelos agentes que a gente tanto acredita e que vão dominar nas centenas ou milhares de agentes ao mesmo tempo trabalhando. A Manteia? Eu vou complementar com algumas, né, potenciais reflexões aqui. Eu acho que quando a gente fala de tecnologia, e eu acho que o que veio aqui quando a gente falou de futuro foi muito resultado de uma disrupção tecnológica, né? Existe uma
uma série, assim, talvez uma onda de tecnologias disponíveis, eu acho que puxado por IA, e aí vai também, né, realidade aumentada, vai entrar gêmeos e N outras coisas, né? Mas fica sempre aquela dúvida, assim, o elemento humano, né? Como vai ser essa combinação de tecnologia com aquele componente humano, que é aquela simpatia do varejo, né? Que é aquele cara que sabe vender, né? Que cativa o cliente, que ele volta. Acho que toda essa questão da lealdade, né? O quanto isso depende também de um elemento humano, eu acho que isso também é uma coisa que está muito na pauta. Tem um acrônimo que a gente costuma olhar aqui nos cursos de inovação do INSPER, que é o ADAPT, né, que é até da PwC, que é o D do ADAPT é a disrupção. E a disrupção ela não é só tecnológica, ela é climática também, né? Assim, existe uma questão climática, energética que está hoje muito em pauta, assim, não tem um caminho de volta, e eu acho que isso também afeta varejo. Tem outros elementos desse acrônimo que dá para a gente parar para pensar também, que eu acho que interferem no varejo, né? Um é a assimetria de renda, é um fenômeno mundial, assim, muita gente muito rica, muita gente, uma diminuição da classe média, é um fenômeno global, né? E isso faz com que a gente comece a ver, né, muito varejo e outros produtos ali, como cartão de crédito e shoppings né, clubes, tudo isso como um aparato, né, um ecossistema do varejo para alta renda e, ao mesmo tempo, né, o achatamento dessa classe média, ele abre possibilidades tanto na baixa renda quanto na altíssima renda. E o envelhecimento da população, que é o outro A, que é aging, né, que também eu acho que a gente já começa a ver muito movimento para adaptar ofertas ou aproveitar essa camada da população que envelhece com alto poder de compra e que tem necessidades muito específicas, né, que precisam ser atendidas e aproveitadas como uma oportunidade mesmo de mercado ou como uma necessidade de resolução de problema. Mas acho que hoje a gente, né, jogou bastante luz aqui na tecnologia, até pela característica aqui do Guerra como empreendedor, assim, que eu acho que muito bacana o trabalho, né, que é feito ali com multiagentes, né? Estamos aqui para isso, né, Manter? Para contar essas histórias e realmente jogar luz sobre isso tudo. Para finalizar o nosso episódio aqui, nós temos um momento de check-out, que é um recado final dos nossos convidados, diretamente para a audiência, para falar sobre o que a gente falou, sobre o que a gente não falou, ou sobre qualquer outra coisa que esteja passando na cabeça desses nossos convidados. Eu vou deixar o Guerra, que é o vencedor, né, o nosso vencedor hoje, começar. Vai lá, Guerra. Bom, primeiro agradecer a participação aqui e todo esse processo com o INSPER e Gouveia tem sido muito interessante, muito rico para a gente, né? Vou dizer para as outras startups não perderem o dono que vem, com certeza faz muito sentido como visibilidade, inclusive como maturidade, né? Você participar de um prêmio como esse, você precisar estar preparado para defender o que você pensa, como você pensa, e me explicar isso muito bem é uma etapa muito importante. Então, vou convidar também aqui nossa audiência, que é super qualificada, para conhecer um pouco mais sobre o Sinatra. Estamos aí à beira da Black Friday, né, a festa do varejo, aí, um momento único no ano. Então, a gente está também aqui com os nossos clientes varejistas muito animados para esse momento e abrindo a possibilidade de novos testes para Black Friday. Então, estamos aí com vagas ainda para testar o Sinatra na Black Friday. E muito obrigado a Manteia, muito obrigado Taniase e Gustavo. Vai lá, Marcelo.
Então, eu acho que um grande ponto importante e relevante assim, existia uma história que assim, o futuro vai ser lá na frente, né? O futuro já é agora. Acho que o ponto que o Matheus levantou é muito relevante. É assim, a gente vai viver mundos muito divergentes, né? Onde você tem coisas como Sinatra, muito evoluídas, muito disruptivas, e ainda o cara da caderneta lá, né, do varejo. Então, assim, a gente vai viver mundos muito diferentes, um mundo onde a gente vai ter que se adaptar muito. Então, e existe também uma preocupação muito grande, como disse também o Manté, como as pessoas vão lidar com isso, né? No próprio emprego, na questões éticas, problema de confidencialidade, cybersecurity. A gente viu aí o problema que ocorreu agora no cloud. Então, o mundo está em transformação. E a mensagem final para todo mundo aqui se atualize, esteja próximo, participe mais dos Boras Varejar, veja mais um pouco da mercado de consumo, participe ali dos eventos da Gouveia, chame a gente para conversar. O que a gente sabe o mundo não vai ficar parado. Então é importante as empresas, principalmente as empresas, estarem se atualizando do que é possível ser feito. E eu acho que a grande mensagem final hoje em dia a tecnologia é acessível, que não era antigamente. Então a tecnologia está acessível, está fácil de ser implementada, mas, como disse o próprio Manté, tem a questão humana associada à tecnologia. Então, como é que a gente conecta essas duas coisas? Então, fica o recado aí, se precisar de bater um papo com a gente está no LinkedIn, é só nos acessar, porque eu acho que essa questão humana / tecnologia vai ser relevante nos próximos anos, e vamos ver o que vem na NRF agora esse ano. E antes do Amantea falar, o Marcelo me despertou uma lembrança aqui, e eu acho que faz todo sentido eu compartilhar com vocês. Lá atrás, né, como o pessoal fala, eu vim de longe, lá atrás, na época da escola, tinha uma professora que eu não me lembro se era de geografia, de história, mas ela falava muito em aprendizagem permanente. Acho que, mais do que nunca, estamos na época da aprendizagem permanente, completando o que o Antoniazzi falou agora, né? E passando para a Mantea. Vou fazer uma brincadeira só, antes de eu entrar na Mantea. Eu lembro que tinha uma reportagem do Estadão, do começo do século, que falava que era a velhinha de 32 anos. Eu tenho 55 e tenho certeza que eu não sou velho. Então, hoje em dia, o aging, né, que é exatamente isso, as pessoas estão vivendo mais e vai ter um conflito de gerações. Então, na prática, a gente vai viver isso. Então, um pouco isso que você falou, Gustavo. Essas coisas hoje, elas estão muito próximas, né? Então, a tecnologia está avançando demais e a gente vai ter de várias gerações, é multigeracional. Então, isso é um ponto importante, né? Vai lá, Mantea. Acho que, primeiro, eu acho que finalizaria aí com um agradecimento a todo mundo, né? Da Gouveia, né, eu acho que assim, o know-how que vocês têm do varejo, assim, né, eu acho que a gente criou uma parceria muito complementar, né? Eu acho que a gente entende de startup, de rubrica de inovação, de seleção de startup, mas assim, o entendimento que vocês têm, né, e a conexão que vocês têm com o ecossistema de varejo é louvável, assim, é muito bacana o trabalho que vocês construíram. Acho que agradecimento também ao Guerra pelas palavras, assim, acho que né, reconhecimento que valeu a pena participar, porque eu acho que isso é muito importante, né? Porque para a startup, assim, tempo é ouro, né? Vocês estão no começo. Então, a gente mesmo fala foco, eu procuro fazer, quando tem alguma iniciativa para startup, eu falo que, cara, tem que ser muito bom para startup, porque senão a gente não devia estar tirando o foco dela, que né, crescer e ter novos clientes, né? Mas eu acho que quando vale a pena, né, o empreendedor fala que valeu a pena, é muito legal, né? A gente tem aqui a nossa aceleradora, o foco dela é crescimento de base de cliente. Eu falo, pô, não dá para tirar o cara se não for alguma coisa que ele vai conseguir colher algum fruto ali, né?
E, por último, acho que fazer de novo, né, que é a oportunidade da gente ter mais startups que fazem a curva S ali e chegam no valuation de unicórnio, né? Pô, como que a gente vai ter mais? Vamos prestigiar as startups brasileiras, né? A gente é tão bom para resolver problema, né? A gente tem um jeito, né, de fazer com menos recurso. Eu acho que a gente tem muita vantagem quando a gente pensa em time de fundador, e eu acho que se a gente articula melhor o ecossistema, a gente pode ter mais startups de sucesso, isso vai ser bom para o país, né? Então, acho que estamos no caminho certo. Aí eu queria agradecer a todos pela oportunidade de ter esse prêmio junto com vocês. Rafael Guerra, Rodrigo Mantea, Marcelo Antoniazzi, brigadíssimo, muito, muito obrigado por participarem desse Bora Varejar aqui. Legal. Até mais. Valeu. Obrigado. Até mais. Obrigado. Valeu, gente. Para vocês que nos acompanharam até agora, não se esqueçam de curtir o nosso canal, compartilhar o conteúdo, deixe seu like, faça tudo o que você sabe que tem que fazer e continue acompanhando mercadoeconsumo.com.br. Até mais!